Hello students, how are you? Tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos. Get ready for our class. Se preparem aí para nossa aula, ok? Deixa todo o material organizadinho aí. Busquem um canto bem confortável aí da tua casa para a gente poder fazer a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quais são os objetivos da nossa aula aqui? Nós iremos ampliar o nosso repertório lexical por meio de textos diversos. O que isso significa? Vamos, através de textos e exercícios, de um modo geral, que nós iremos fazer, a gente vai conhecer palavras novas, tá ok? E a gente vai conversar um pouco também sobre os verbos modais. A gente vai focar um pouco aqui em dois, principalmente nas atividades que a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos dar uma pensada aqui, pessoal. É só para, não precisa escrever, tá bom? É só para refletir mesmo. Você sabe o que são verbos modais? Quando a gente fala de verbos modais, o que isso significa, né? Eu tenho uma resposta aqui, olha só. Um verbo modal é um tipo de verbo usado para indicar a modalidade, isto é, probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestões, ordem, obrigação ou conselho. Então, é só você pensar, verbo modal vem de modalidade, ou seja, são verbos que expressam, né, tem uma carga semântica e expressam alguma coisa. Aqui, por exemplo, como eu disse, tem aqueles que indicam habilidade, que indicam permissão, que você pode ou não fazer alguma coisa, né? Aqueles que indicam conselho, você deveria, é um conselho, tá bom? Então, são vários, tá? São vários que temos aí no inglês, então, aos poucos, a gente vai estudando um a um, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder aquecer aqui na nossa aula, dá uma olhada na atividade que vocês irão fazer. Read the sentences and match. Eu tenho aqui duas frases. A frase número 1 diz assim, eu não vou traduzir, hein? I have a difficult test tomorrow, I should study hard. Segunda frase, you must brush your teeth after meals. Então, se preciso for, pegue o dicionário. Daí eu sublinhei aqui, né, eu deixei destacado os verbos should e o verbo must. Os dois são modais. O que eles expressam? Então, dentro dos parênteses aqui, vocês vão colocar letra A ou letra B, tá bom? Então, vai ser AB ou BA. Necessity and obligation. Então, um dos dois expressa necessidade ou obrigação. Advice or recommendation. E um deles expressa conselho ou recomendação. Então, leiam as frases com calma, focando no que está ali destacado. Vá até o dicionário se preciso for, tá bom? Então, façam aí e eu já volto para conferir. Ok, let's check. Bora checar. A resposta vai ficar assim, ó. BA. Agora vamos ver o porquê.
I have a difficult test tomorrow, I should study hard. Eu tenho uma prova muito difícil amanhã, eu deveria estudar bastante. É um conselho, uma recomendação. É o que eu deveria fazer, visto que amanhã eu tenho uma prova difícil. Segunda frase, you must brush your teeth after meals. Você deve escovar os seus dentes depois das refeições. É uma necessidade, uma obrigação, eu diria, né? Questão higiênica, inclusive, tá bom? Então, antes da gente ir para o próximo ali, o que a gente pode inferir? O should, que significa deveria, ele é um verbo modal que é utilizado para expressar conselho. E o must, ele é utilizado para expressar uma necessidade ou uma obrigação. Algo que você tem que fazer mesmo. Tá bom? Bora ver aqui a nossa tirinha do Garfield. Leiam comigo aqui, pessoal. Aqui diz assim, olha. O pai dele, né? O pai dele fala assim, you need to lose weight. Daí ele responde, correction. I should lose weight. I need cookies. Então o pai vira para ele e fala assim, você precisa, né? O pai, o dono dele, né? Você precisa perder peso. Daí o Garfield pensa, correção. Eu deveria perder peso. Aí no final ele fala, I need cookies. Eu preciso de biscoitos. Ou seja, ele não quer nada com essa história de perder peso, né? Tenho aqui duas perguntinhas para que vocês respondam de acordo com a tirinha. Número 1. According to John, what does Garfield need to do? De acordo com o John, o que o Garfield precisa fazer? Sabemos o que ele precisa fazer, mas eu quero a resposta em inglês. Number 2. And what does Garfield need? E o que o Garfield precisa? Pensem aí, respondam com calma em inglês. Já volto. Correção, pessoal, vamos lá. Number 1. According to John, what does Garfield need to do? De acordo com o John, o que o Garfield precisa fazer? He needs to lose weight. Ele precisa perder peso. Foi o que ele falou no comecinho ali. Por que eu falei para responder em inglês? Se você observar, a gente precisa fazer algumas mudanças aqui, né, gente? A pergunta foi sobre o que ele disse que o Garfield precisa fazer, né? Então, ele precisa. Então, vira he, ele. Presente, tem que pôr o S no verbo, tá bom? Number 2. And what does Garfield need? E o que o Garfield precisa? Ele fala lá no final, ó, no último quadrinho. Cookies. Ele precisa de biscoitos, ok? Beleza, pessoal. Dá uma olhada especificamente aqui nesse quadrinho que eu tirei da tirinha ali do slide anterior.
O Garfield pensando ali. I should lose weight. Eu deveria perder peso. Aqui nós temos o modal should, que expressa um conselho. Essa frase aqui, dita pelo Garfield, está na afirmativa. Como que eu faço uma pergunta, né? Sobre conselho, por exemplo, usando o auxiliar should. Na hora de formar a pergunta, pessoal, o verbo modal should, ele vem para antes do sujeito. Então, aqui na tirinha, ó, no quadrinho, I should é uma afirmação. Se é pergunta, inverte, joga o should para frente. Should I lose weight? Beleza, você tem a pergunta feita, tá? Como eu disse, aqui no quadrinho está na afirmativa. Se você quer negar, não, eu não preciso perder peso, então a negativa do should vai ser shouldn't. I shouldn't lose weight. Eu não deveria perder peso, ok? Então, se é pergunta, should antes do sujeito, na hora da afirmativa, depois do sujeito, na hora da negativa, depois do sujeito também, só que daí você conjuga o verbo na negativa, né? Perdão, conjuga não, você coloca o verbo na negativa. Shouldn't ou should not, ok? Tenho mais exemplos aqui para vocês, olha só. Na interrogativa, my grandma is sick. Minha avó está doente. Should I visit her at the hospital? Eu deveria visitá-la lá no hospital? Ela está pensando ali, ela quer um conselho se deveria ir ou não. Se é uma pergunta, o should ele tem que vir antes do sujeito. Na afirmativa, yes, you should. Sim, você deveria. Uma resposta curta. Resposta completa, é só você repetir o resto da frase. Yes, you should visit her at the hospital. Sim, você deveria visitá-la no hospital. Se é negativa, no, you shouldn't. Não, você não deveria. Você coloca shouldn't ou should not. Tanto faz, abrevia ou não. Resposta completa, é só você repetir o resto da frase. No, you shouldn't visit her at the hospital. Ok? Bem simples, não é? Bora praticar então. Dá uma olhada nesse exercício aqui. Read and match. Leia e marque. Eu tenho aqui 5 frases. A, B, C, D e E. Nessas 5 frases aqui, as pessoas elas estão falando sobre algumas situações, alguns problemas, né? E aqui embaixo estão os conselhos do que essas pessoas deveriam fazer. Então, coloca no caderno aí de vocês exercícios, número 1, coloca assim 5 parênteses e vai colocando no lugar certo as letras. E eu já volto para a gente corrigir. Vamos lá.
Vamos ver uma aí? Eu vou apertar aqui o botãozinho, daí vocês vão ver que todas as respostas irão aparecer de uma vez só, olha só. Tá aqui, ó, nessa ordem, ó, B, C, E, A, D. Mas vamos com calma agora ver uma a uma, tá ok? Então, vamos ver aqui, ó. Na letra A diz assim, Kelly is very sick. Kelly está muito doente. Então, a letra A aqui, ó, she should see a doctor. Ela deveria ir ao médico. Então, aqui está o conselho, né, gente? Além de você interpretar o fato dela estar doente, dela precisar ir ao médico, você já vai eliminando as outras também, porque a gente está falando sobre a Kelly. Kelly é uma menina, então não pode ser he, que significa ele, they, que significa eles, you, que significa você. Então, são dicas, né, que você pode levar em consideração na hora de escolher a alternativa correta. B, diz assim, Josh has a very difficult test next morning. O Josh, ele tem um teste muito difícil na próxima manhã, na manhã seguinte. Então aqui, ó, he should study more. Se ele tem uma prova difícil na manhã seguinte, ele deveria estudar mais, né? Se eu não me engano aqui, é a única frase que está no masculino, que o sujeito está no masculino. Josh, por isso o uso do he. Logo de cara você já eliminaria todas as outras. Letra C. The kids are hungry. As crianças estão com fome. They should eat a sandwich. Eles deveriam comer um sanduíche. Elas, as crianças, né? Então, the kids é o único sujeito que está no plural. E então é a única opção aqui, they, que significa eles ou elas, né? D. I need to wake up early tomorrow. Eu preciso acordar cedo amanhã, a pessoa disse. Então, o conselho, eu preciso, então você deveria. You shouldn't go to bed very late. Aqui está na negativa. Você não deveria ir para a cama muito tarde. E a última, my mother can't cook well. Minha mãe, ela não consegue cozinhar bem. Então, a última aqui, cadê a letra E? She should start a cooking course. Então, ela deveria começar um curso de culinária, ok? Então, minha mãe, ela não consegue cozinhar, should start a cooking course. Very simple. É bem simples, não é? Vamos, então, praticar mais um pouquinho aqui no nosso quiz? Dá uma olhada aqui, pessoal. Number 1 and number 2. Eu tenho aqui 2 frases, 3 alternativas cada uma. Leia com calma, analise, pense na estrutura, lembra? Você sempre vai ter um verbo modal e depois dele você tem que ter um verbo na forma base, um verbo normal sem mexer nele. Nossa, essa dica já dá para você saber de cara quais são as respostas. Pensem aí, eu já volto para a gente corrigir.
Ok, guys, let's think. Vamos pensar aqui no nosso quiz. A número 1 diz assim, olha. Thomas wants to travel to Europe next summer. O Thomas, ele quer viajar para a Europa no próximo verão, tá ok? He, né, no caso aqui vai ser ele, porque o sujeito da nossa frase é o Thomas, né, o menino, então a gente mantém o mesmo sujeito ali. O conselho é que ele deveria guardar, economizar, né, guardar dinheiro, né? O verbo save, que está aqui, é guardar dinheiro. Então, qual seria a melhor opção? Eu acho que a gente já eliminaria a letra B, visto que se ele precisa viajar, então ele deveria economizar dinheiro. E a letra B está na negativa, shouldn't save money. Sobra a letra A e a letra B. Por que a resposta certa é a letra A? Se você observar a letra B, should saves. Lembra que eu disse antes de dar o tempo para que vocês fizessem a atividade que como que funciona a estrutura de verbos modais dentro de uma frase? Você vai sempre ter o verbo modal, depois do verbo modal vai vir um outro verbo. Esse outro verbo ele vem na forma base, você nunca vai mexer nele. Você não vai colocar ing, você não vai conjugar ele para o passado, você não vai colocar o S, lembrando que quando que a gente põe S no verbo? O S ele é colocado no verbo sempre quando você está falando no presente simples, alguma coisa, alguma ação no presente simples, na terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, he, she, it. Aí você pensa, bem, essa frase aqui está na terceira pessoa. Sim, tá. Mas a gente tem aqui uma estrutura sendo utilizada com o verbo modal. Então, você vai ter o verbo modal, o should no caso, e o verbo que vem depois dele tem que estar na forma base. Você não mexe, não coloca nada nele. Ok? Bora ver aqui o número 2. Já sabemos que a correta é a letra B, mas vamos analisar juntos aqui, olha só. A pessoa A perguntou assim, ó. Should he go to school today? Ele deveria ir para a escola hoje? Sim, ele deveria ir. Yes, he should go, tá? Por que não pode ser a letra A a resposta correta? Pela mesma situação que eu falei agora da número 1. Should goes. Não. Você não mexe no verbo depois do modal, tá? Ele fica na forma base. O goes é quando é he, she, it, né? No presente simples, tá? E na letra C, eu coloquei um is aqui no meio, ó, nada a ver. Então, tipo, eu coloquei um verbo to be, meio que só para confundir, para ver se vocês estavam atentos. Nada a ver colocar aquele is ali. Fica, sei lá, a tradução até não faz muito sentido. Yes, he is, should go. Sim, ele precisa ir. Não faz sentido mesmo. Então, a resposta certa é a letra B. Ok? Bom, pessoal, aqui estão as referências, né, tanto dos sites da internet como as bibliográficas também aqui de livro, né? Acerca de onde todo esse material foi organizado, tá? Eu vou parando por aqui, ó, nosso Mick tá dando um goodbye aqui pra gente. Nós fizemos interpretação de texto. Que texto? Nós vimos só tirinhas? Sim, tirinhas são textos, tá? Então, a gente fizemos uma atividade de interpretação ali e a gente focou também no verbo modal should, né? Lembrando que o should, ele é utilizado para expressar um conselho, né? E o must, que a gente já conversou anteriormente aqui, que significa deve, ele é utilizado para expressar uma obrigação, tá? Só para a gente não confundir, ok? É isso aí, eu paro por aqui. Então, pessoal, a aula está disponível aí, tá? Assistam de novo, refaçam as atividades, leiam as regras, os exemplos, os textos. Quanto mais, melhor, ok? Thank you very much. Bye, bye.